mas você fica querendo correr, mas aí espera o seu tempo chegar. Então hoje é dia de correr e hoje nós vamos estudar uma biografia inteira. Então eu peço a paciência de vocês, 7h43, mas nós vamos chegar lá. Vocês vão se surpreender. Uma biografia toda. Alguém já leu uma biografia esse ano? Uma biografia de alguém? Algum livro com... geralmente elas são bem caprichadas, né? Então se prepare, né, no seu assento. Mas uma breve recapitulação antes de irmos para essa biografia, tá? Vai acalmando, ainda tem a recapitulação, tá bom? Estou aprendendo como é que faz. E o livro de Juízes, ele fala a respeito de um Deus misericordioso, paciente, que trabalha incansavelmente em nós e por nosso intermédio. Quando você lê o livro de Juízes, você vai aprender isso. Como Deus, ele é misericordioso, ele é paciente, e apesar de todas as falhas do seu povo, as nossas falhas, ele trabalha incansavelmente, ele não cansa, ele continua na sua obra. E ele usa pessoas imperfeitas, pecadores indignos, apesar da nossa teimosia, e muitas vezes teimosia tão dura que vai contra os propósitos do próprio Deus, ele ainda assim continua demonstrando sua graça. E quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que o herói, o libertador de fato, em última análise, não é nenhum desses homens ou mulheres mencionados no livro, mas sim o próprio Deus. Ele é o supremo, o perfeito libertador, o libertador divino. Então o livro de Juízes, embora retrate um drama de Israel, um período muito difícil desse povo, tem vários personagens interessantes e importantes, o centro é Deus, o supremo, o libertador divino. Nós já vimos a respeito de Otiniel, o leão de Deus, como Deus usou esse homem em um tempo em que o povo foi reprovado em sua fé. Lembra uma geração que se levantou todinha que não conhecia o Senhor e se enveredou pela idolatria. E essa geração então caiu nas garras de um terrível rei, Cuxã-Risataim, ou seja, o duplamente perverso. E Deus, ao ouvir o clamor de Israel, o arrependimento do povo debaixo do jugo desse rei perverso, ele levanta Otiniel para livrá-los. Depois de 8 anos de escravidão, eles clamam e Deus, incansavelmente, liberta o seu povo, providencia um libertador. Otiniel morre e o povo de novo se desvia do Senhor. E os amonitas, né, fazem uma aliança. Lembra do rei Eglon? Ele se junta com os amalequitas e com os seus irmãos para fazer então o povo de Israel sofrer. Mas Deus, mais uma vez, agora de maneira surpreendente, levanta um outro libertador, Eude. Lembra aquele homem canhoto que provavelmente tinha uma deficiência na mão direita e todos nem imaginavam, a maioria não supunha que ele poderia ser um guerreiro habilidoso com a mão esquerda, porque geralmente um grande herói de guerra usava a mão direita, né? Então Eglon, ele subestima Eude quando vê que ele tem uma mão deficiente e a esquerda muito provavelmente não era inábil. E lembra o plano que Eude faz? Ele faz com que Eglon o leve para a sua sala de verão, e lá ele diz que tem um segredo do Senhor, uma revelação para dar. Então Eglon fala: pode vir, vamos ficar a sós, não conta agora. E quando eles ficam a sós, Eude atravessa literalmente o abdômen dele. O texto vai dar detalhes terríveis que nós vimos, mas ali nós vemos que Deus, aprendemos que Deus, ele nos salva, nos liberta de maneira surpreendente, de uma maneira que muitas vezes nós não esperamos. Mesmo em nossos pecados e nossas falhas, Deus ainda assim, ele é perito em nos surpreender com a sua salvação. E nós vimos isso durante o estudo da vida desse libertador, Eude. E hoje nós vamos tratar então da biografia que eu falei que seria tratada toda hoje. Vem comigo para Juízes, capítulo 3, verso 31. Aperte os cintos, né? Se você não tem água, eu tenho.
3:31, e aí diz: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Pode fechar a Bíblia e vamos embora, que essa é a biografia de hoje. Verso 31 nos diz tudo, ou pelo menos quase tudo, acerca do que temos para essa noite. E aí? Capítulo 5 também temos mais um pouquinho. Capítulo 5, verso 6. Vai falar aqui já, no período de Débora e Baraque, ela vai mencionar algo mais sobre Sangar. Sangar, verso 6 e 7 do capítulo 5. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Então aqui ela já está no seu cântico, nós vamos tratar, no próximo passo, capítulo 4. Mas aqui nós temos Sangar, e ela menciona que no tempo de Sangar, filho de Anate, não havia movimentação, não havia comércio, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, até que Deus usou Débora, E aí vamos entrar nessa história mais à frente. Mas é nos dito aqui no verso 31 que Sangar vem depois de Eude e ele realiza uma libertação. Muitos comentaristas vão dizer que ele foi um libertador menor, se é que existe isso. Um juiz de transição, porque de fato nós não vamos ver aquele ciclo, ou não vai ser mencionado o ciclo que sempre se repete no livro de Juízes, mas tudo indica que após a morte de Eude, Sangar, ele se apresentou para servir ao Senhor. Ele foi chamado por Deus para proteger Israel, e foi um ministério um tanto quanto breve. No entanto, o texto diz que ele, Sangar, filho de Anate, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Então Deus usou esse homem para trazer alívio para Israel, desses inimigos que aqui são mencionados pela primeira vez, os filisteus, inimigos tão terríveis que vão se destacar aí na palavra de Deus, perseguindo Israel duramente, vão ser a pedra no sapato de Israel por um bom tempo, até que Davi, que se eu não me engano, vai chegar e vai tratar bem com eles e eliminá-los. Então, aqui é a primeira menção dos filisteus. Mas o nosso texto hoje à noite, ele é curto, mas tem muito a nos ensinar. E Sangar, ele pode ser descrito, ou talvez uma frase que descreve esse personagem, esse libertador que tem tão pouco acerca dele, mas uma definição é que esse homem, ele tinha uma coragem perseverante. Ele viveu em um tempo difícil, um tempo de escassez. Israel estava deserta, não tinha dinheiro, não tinha exército. E como ele poderia então governar ou liderar o povo, proteger o povo? Mas ele o fez mesmo em um tempo tão difícil, por conta da sua coragem perseverante. Claro, coragem essa que não vinha dele mesmo, mas sim do Espírito Santo de Deus, aquele que enche, que vem e habita nos seus e os capacita para realizar a obra, por mais difícil que ela seja. E coragem. O que é coragem? Não sei se você tem uma definição que você gosta acerca de coragem, mas eu tenho uma que eu carrego comigo. Se eu não me engano, eu ouvi no seminário, e foi uma mensagem na capela de um seminarista desta igreja na época. Já não está mais entre nós, não sei se é nos caminhos do Senhor, mas essa definição que ele trouxe naquele dia, naquele tempo, calou bem na minha mente. E coragem, diz a definição, é agir apesar do medo. Agir apesar do medo. E isso cabe bem, Porque quantas vezes em nossa vida, no decorrer da nossa jornada, nós não precisamos agir
apesar dos nossos temores, dos nossos medos. Né, crianças? Quantas vezes você não teve que realizar algo, mesmo estando com medo? Por exemplo, o primeiro dia de aula. Você lembra do primeiro dia de aula? Muitos aqui já não lembram mais, né? Mas alguns está recente. Talvez você não lembre o primeiro dia de aula, mas talvez a primeira apresentação na escola. Já não basta ter o primeiro dia de aula, vai ter o dia que você tem que apresentar um trabalho. E talvez diante da escola, da sua classe, daqueles alunos terríveis, né, que fazem uma piada, tiram um sarro quando você erra uma palavra ou erra um pensamento. Apresentar o primeiro trabalho é algo traumatizante, precisa de coragem, agir apesar do medo. Apresentação na igreja, talvez a primeira apresentação sua na igreja, o primeiro hino que você cantou, ou primeiro teatro, primeira cantata, dá um frio na barriga, né? Mas você ensaiou, você vai lá e coragem, você age apesar de todos os medos que estão lá dentro, né? Aquele medo que quer te fazer calar. Aproveitando o nosso ensejo aí, Dia dos Namorados, né? Você lembra daquele medinho que você tinha de se declarar? Quem não lembra, né? Você teve o primeiro encontro com o seu partidão aí que está do seu lado, a partidão, você falou, não, eu não posso. Começou a pensar, será que eu falo, será que eu não falo? Será que vai dizer sim, será que vai dizer não? O primeiro encontro, o primeiro contato com a sua amada ou com o seu amado, você lembra? Tanto medo. O dia em que aquele, como diz o poeta, aquele doce, amargo, alegre e triste entrou no seu coração. Primeira vez que você se encantou e falou, será que vai? Você ficava alegre por um lado, mas logo com medo do outro lado, vai me negar, vai dizer não. Tem tanta gente melhor que eu, quando eu me declarar ela vai sair correndo. Ou ele, né? Você sabe toda aquela atmosfera que cerca, todo aquele medo, aquela vergonha misturada com ansiedade, o coração pipocando, sem parar, e você querendo se declarar. Você teve que lidar com toda essa pressão, né? Teve que lidar com tudo isso, e você precisou aí pelo menos de 20 segundos de coragem insana. Coragem para agir, apesar do medo. E você foi lá, ou se declarou, ou você entregou aquilo que você escreveu, né? Alguns são melhor na escrita, ou talvez você cantou. Todo o medo, né? Esse tempo, alguns escrevem, outros cantam, outros vão se afundar na alimentação, vão comer, né? Para tentar passar aquela ansiedade. Mas você criou coragem, foi lá e entregou o que você escreveu, cantou, ou levou num jantar, aproveitou, e então você disse, eu te amo, né? E você declarou todo o seu amor. Todo esse medo, você agiu apesar do medo. Sangar, ele precisou de coragem, apesar do medo, apesar das dúvidas, apesar de todo o cenário que Israel enfrentava por causa dos inimigos que o cercavam. Só que a coragem que ele precisou não foi para se declarar por amor, ou declarar o seu amor, foi para guerrear, para batalhar, para lutar, para enfrentar inimigos terríveis de guerra. E os filisteus são bem chatinhos. Se você lê acerca desses homens, eles eram carne de pescoço, né? Inimigos terríveis de Israel. Mas Sangar, ele teve essa disposição, essa coragem perseverante, que levou ele a se pôr em pé e enfrentar os seus inimigos. Muitos vão dizer que ele foi um juiz menor, mas se foi menor ou maior, está aqui, e a palavra de Deus diz que ele libertou Israel de pelo menos 600 filisteus, e a palavra de Deus também diz que ele usou uma arma, na verdade não era uma arma, mas um instrumento de trabalho, e descreve aqui como uma aguilhoada, né? Uma aguilhada de bois, e esse era uma ferramenta de trabalho rural, ela servia para cutucar o boi, para espetar o boi para que o boi não perdesse o rumo na hora de lavrar a terra, de sugar a terra com o aparelho, com a aparelhagem. Então ele vinha e cutucava. Então essa aguilhada de bois, ela tinha na ponta, uma ponta firme para cutucar o boi e no outro lado uma pá para limpar a roda do trilho, né, do cavalo ali, onde ele poderia rodar com mais facilidade. Então
Era uma ferramenta de trabalho rural. Muitos vêm a pensar que talvez ele era um camponês, mas não é bem sabido ao certo o que de fato ele era, e nem também é nos dado aonde ele habitava, em que região ele estava. Só é dito que ele estava em Jerusalém, nesse período tão difícil que Débora descreve lá no capítulo 5. Descreve que não havia caravanas e a Israel estava deserta. E não havia exército, não havia ferramentas. Muito provavelmente esses inimigos haviam confiscado as armas, não havia espada, não havia quem pudesse se levantar. Não havia como proteger Israel, mas ainda assim, Sangar, ele defende Israel com o que ele tinha em mãos. Sangar, ele se levanta baseado nessa coragem perseverante, coragem que vem de Deus para libertar Israel. Muitos vão dizer acerca de Sangar que ele era um estrangeiro, que ele não era de nenhuma tribo de Israel, mas era um pagão que entrou, que estava no meio do povo e se dispôs ao Senhor, né? Assim como tantos outros, como Raabe, e Deus então levantou ele, uma vez que estava escasso, no meio do próprio Israel, homens valentes, que confiavam, submissos ao Senhor para serem usados. Outros vão dizer que não, que até mesmo esse nome que é dado a ele, né, Sangar, filho de Anate, declara que ele era sim da tribo de Israel, mas era um homem tão valente que os inimigos, os pagãos que habitavam entre eles, enxergavam esse homem como um herói de guerra, um homem a ser batido, porque filho de Anate significa aquele que está protegido pela deusa da guerra. Anate era a deusa da guerra dos cananeus. E os cananeus idólatras então apelidaram ele como esse que era um senhor da guerra, porque ele tinha a proteção dessa deusa. E muitos comentaristas aceitam essa ideia de que ele de fato era um homem forte, corajoso e que por isso tinha esse apelido. Assim como Cuxã-Risataim foi apelidado por Israel de duplamente malvado, um inimigo terrível. E o que nós podemos aprender e enxergar aqui é que não há uma solução de onde ele era, de que tribo ele era, mas o que aparece para nós claramente é que ele era um guerreiro extremamente corajoso, um guerreiro que estava disposto a se sacrificar, ainda que sozinho, diante da guerra, da batalha, pelo seu povo, em obediência a Deus. E foi isso que ele fez. E ele derrota pelo menos 600 filisteus. E não é dito também no texto, em nenhum dos textos, se ele derrotou esses 600 numa pancada só, se foi numa batalha só ou se várias batalhas. E esse número foi sendo aumentado, né? Foi se compondo no decorrer das batalhas. Mas é dito que ele derrotou 600 guerreiros filisteus com uma aguilhada. Quando você pensa em filisteu, o que vem à sua mente? Qual o primeiro embate contra os filisteus que vem à sua mente? Davi e Golias. E o texto, quando fala sobre Davi e Golias, o que fala? Sobre aqueles homens, principalmente sobre Golias. Ele era um guerreiro qualquer? Não. Sansão também vai lidar com os filisteus, né? Nós vamos tratar mais à frente. Mas 600 homens que provavelmente eram do porte de Golias. Talvez não tão fortes e poderosos, mas que tinham extrema habilidade na guerra. Tinham ferramentas, tinham armadura, tinham espadas, tinham poderio bélico, porque eles estavam dominando Israel. No entanto, Sangar, apesar de todo o seu atraso, de toda falta de aparelhamento e também de exército, ele se dispôs a servir ao Senhor, e ele enfrentou esses 600 homens, e ele venceu, e o texto diz que com essa aguilhada de bois, ele libertou Israel, e aí vai ficar por quanto tempo? Todos os outros dois tiveram tempo, um 40 anos, o outro 80, mas aparentemente a libertação de Sangar durou bem pouco, porque nós vamos ter já entrando a história de Débora e Baraque, como Débora vai ser usada por Deus para trazer alívio, libertação para Israel. Mas
O período da liderança de Sangar não é bem estabelecido, não é claro, mas tudo indica que foi bem curto. Em um tempo difícil, de escassez, mas ainda assim, isso não fez com que ele fugisse da batalha, mas toda a dificuldade o fez ter coragem perseverante para enfrentar os inimigos. E ele se colocou à disposição do Senhor para efetuar tamanha libertação. E, embora não haja dados, talvez, que gostaríamos que tivesse, mas o que a palavra de Deus nos apresenta é isso, que esse homem, ele enfrentou 600 inimigos, pelo menos, de maneira corajosa, uma coragem que foi perseverante, e ele venceu. Deus deu essa graça a ele, essa misericórdia, de ele estabelecer, por qualquer que tenha sido o tempo, o período, mas estabeleceu essa libertação. E nós, talvez como uma transição para Débora e Baraque, em um tempo em que faltavam guerreiros, faltavam instrumentos para a guerra, faltava dinheiro, ele se dispôs. E podemos tirar aqui, irmãos, pelo menos 3 lições da vida deste libertador de Sangar. A primeira é que aprendemos que a nossa luta, o nosso serviço, começa onde estamos. No caso de Sangar, ele estava em um tempo bem difícil. Israel estava enfrentando uma época de escassez. Não havia caravanas, as rotas importantes tinham sido tomadas pelos inimigos, não havia liberdade, eles se escondiam, a cidade estava deserta. Mas ele ainda assim, apesar de toda essa dificuldade, essa grande dificuldade, ele teve coragem de se posicionar contra os inimigos, ainda que só. Ele não ficou dando desculpas, né? Ele não ficou se escondendo ou mascarando a covardia com desculpas tipo essa. Quando eu tiver um exército, aí eu entro na batalha. Ou quando nós arrumarmos armas, nós vamos... Não. Ele enfrentou a dificuldade confiando no Senhor. E ele, com coragem perseverante, venceu com uma ferramenta improvisada. Deus o usou. Muitas vezes hoje agimos assim. Damos desculpas para não se envolver no ministério, não se envolver no trabalho, não se envolver na pregação do Evangelho, não se envolver na obra da igreja local. Não queremos batalhar o bom combate, né? Paulo nos convida, né? Convida Timóteo a combater o bom combate. E é um convite estendido a toda a igreja. Todo bom soldado de Cristo está numa batalha. Não importa qual é o local que você está, o tempo em que você se encontra, se está fácil ou está difícil. Nós somos chamados para batalhar. O serviço começa onde estamos. Não importa o local, o tempo, a circunstância, nós temos que cingir os lombos, empunhar as nossas armas, ainda que improvisadas, para a obra avançar, para o progresso do Evangelho. Não dê desculpas. Alguns dão desculpas como, quando eu casar, aí eu vou ser pronto, capacitado para poder servir na igreja. Quando eu encontrar o esposo ou a esposa, eu vou poder servir adequadamente. Isso é uma desculpa esfarrapada. Talvez vai casar e ao invés de encontrar facilidade de servir ao Senhor, vai encontrar um obstáculo a mais. Porque às vezes o marido ou a esposa não estão batendo no mesmo ponteiro, né? O relógio não está bem ajustado. Um quer servir ao Senhor e o outro já está com o coração. E aí você tem ali problemas diversos. Isso se casar com um cristão, né? Quando toma uma decisão mais errada ainda de se colocar em jugo desigual, aí a água encobre, afoga. Como diz o ditado, a vaca vai para o brejo. Porque como vai servir a Deus, se colocar para batalhar pelo Senhor, quando o seu companheiro serve ao diabo, a Belial? Não há essa intimidade. A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto em sua carta aos Coríntios. E para que possamos servir ao Senhor de maneira como Ele quer, servir completamente, oferecer o nosso melhor aonde estamos, nós precisamos
Entender que é toda a nossa vida que deve ser entregue a Ele, nossas decisões, os nossos desejos. E se você talvez pensar, hoje é difícil solteiro, quando eu casar vai resolver? É bem assim, às vezes vai piorar. Então não dê desculpa, sirva ao Senhor agora, trabalhe, batalhe por Ele agora, comece já. Quando Deus trazer ou te der essa bênção, e te der a misericórdia de ter alguém que pensa como você, que quer adorar o Senhor com o mesmo desejo, com a mesma intensidade, você vai poder fazer, mas começa já. Talvez você já é casado, e você fala, mas quando eu conseguir um emprego mais flexível, hoje o emprego me suga, não dá para adorar, não dá para chegar, não dá para fazer, é sempre uma desculpa atrás da outra, é um cansaço, é um enfado, minha cabeça não tem espaço, eu tenho que descansar, tenho que dar uma relaxada. Então quem sofre é a adoração, é o serviço ao Senhor. Desculpa esfarrapada, você não quer batalhar, você não está pronto, com coragem suficiente, perseverante, para adorar o Senhor, para enfrentar os inimigos que bloqueiam o seu caminho. Você não tem a mesma disposição que Sangar teve. E não tem porque você está olhando para o lugar errado. Você está dependendo do seu trabalho, está dependendo de si mesmo, porque quem te sustenta não são essas coisas. Quem sustenta você é Deus. E Ele pode suprir você, ainda que você esteja no meio do deserto. Ele pode encher a sua boca. É o que os salmos dizem. É o que nós vimos Ele fazer com o povo de Israel. No meio do deserto, no meio do nada, Deus deu água, deu carne, deu sombra. As roupas deles não envelheceram. Eles passaram um tempo tão difícil, mas Deus sustentou. Portanto, não dê desculpa. Não posso, estou cansado. Um emprego mais flexível, aí vai dar tudo certo. Você vai chegar no emprego flexível e vai ter outra desculpa. Apenas desculpas esfarrapadas. Aí você talvez tem filhos e você fala, quando eu tiver os filhos já na idade adulta, que não carece mais de cuidados, então eu vou poder servir melhor. Eu vou poder batalhar pelo Senhor. Eu vou poder cantar no coral, eu vou poder visitar, vou poder testemunhar, porque os filhos hoje demandam muito de mim. Sem dúvida que filhos demandam muito de você, de nós. No entanto, a adoração ao Senhor deve demandar muito mais. Porque Ele é aquele que governa tudo e todos. Salvou você. É Ele quem deve ter a primazia em sua vida, não seus filhos, não seu trabalho, não seu lazer, o seu descanso. Portanto, não dê desculpas para não batalhar o bom combate. Levante-se, cinja os lombos, apronte-se para a batalha, pare de dar desculpas, lute pela glória do seu Deus, comece agora, envolva-se com a obra do povo de Deus. Chega de dar desculpas. Qual tem sido o seu envolvimento, o seu engajamento com a obra de Deus aqui nesta igreja local? Qual tem sido a sua disposição de fato adorar o Senhor e entregar o seu melhor? Você tem buscado fazer isso? Essa é a primeira lição que aprendemos. Devemos servir aonde estamos. Começa aqui. Não é ficar pensando, quando eu tiver, quando for isso, quando for aquilo, aí sim. Não, começa agora, sem desculpas. Sangar poderia ter dado milhares de desculpas, mas ele ficou em pé, com coragem perseverante, e enfrentou os inimigos. E Deus usou esse homem. A segunda lição que aprendemos é que Deus vai usar você com aquilo que você tem. Talvez você fale, pastor, mas para mim me envolver na igreja eu não tenho qualificação. Eu não tenho nada para oferecer. Sangar também não tinha. Ele tinha uma mera ferramenta de trabalho, simples, que se aproximava talvez de uma lança, mas não era uma lança, era uma aguilhada de bois. Mas ele se dispôs e Deus deu a vitória a ele, Deus usou ele. Portanto, você deve se lembrar disso, que quem capacita você para o serviço, para a adoração, para a batalha, em nome do Senhor, é o próprio Senhor. É Ele que chama, é Ele quem completa a obra que Ele tem começado, é Ele quem faz. Não está no seu poder, não está no seu mérito ou no nosso mérito, mas na glória e no poder de Deus. É pelo Espírito dele que nós
podemos ter de fato algum sucesso na obra, porque se não for só obra da carne, confiança no nosso braço, não resiste às investidas do inimigo, não dura. Deus pode usar você com o que você tem, ainda que aos seus olhos, e talvez aos olhos dos que te cercam, a opinião dos outros, isso seja quase nada. Lembre-se, é Deus quem nos capacita. O sucesso, o fracasso, tudo é o Senhor quem governa, não é o homem. Não esqueça disso. O sucesso ou o fracasso da obra não é da minha responsabilidade ou da sua responsabilidade. Nunca foi e nunca será. Pois temos um Deus que é soberano e governa sobre tudo. Sabe qual é a nossa responsabilidade, a minha e a sua? O apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 2, ele diz: ora, além disso, o que se requer destes encarregados ou despenseiros, desses servos, mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. O seu trabalho, o seu papel, a sua responsabilidade, a minha, é ser fiel com aquilo que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado uma mensagem maravilhosa. E nós portamos essa mensagem, vasos de barro que carregam uma mensagem valiosíssima. E a nossa responsabilidade é ser fiéis, guardar essa mensagem, passar ela sem nenhuma mudança ou adulteração. Você tem sido fiel e submisso a essa chamada? Deus tem usado você? Você tem recebido de Deus dons que Deus lhe deu para servir o povo dele? Você tem sido fiel, ainda que seja apenas um. Você fala, mas eu só sei fazer isso. Mas você tem se disposto, está colocando pronto para fazer? Se submetendo, colocando-se diante das mãos do Senhor, na presença do Senhor, para que Ele te use? Deus pode usar você para a glória dEle. Não olhe para as suas limitações, olhe para Deus. É Ele quem nos capacita. Já pensou se Sangar ficasse olhando o exército lá vindo, todo preparado, os inimigos cheios de espadas, escudos, couraça, suporte, só uma guilhada de bois? O que ele ia fazer? Ele ia deixar a guilhada e sair correndo para o mar. Mata ou morro, né? Ou corre para o mato ou corre para o morro. Ele ia sumir. Mas a confiança dele, o olhar dele estava no Senhor. E por isso a coragem perseverante dele. Mesmo com aquele simples instrumento, ele fez muito. Assim somos nós hoje, irmãos. Não podemos olhar para as limitações, mas sim para aquele que capacita. E se você olhar na história da igreja, você vai ver o quanto Deus usou homens e mulheres que eram simples. Sapateiros, costureiras, pescadores e tantos outros que você vai ver, olha, não tinham tanta instrução, não tinham tanta beleza, não tinham tanto poder financeiro, mas que na batalha para o Senhor, na batalha espiritual, foram heróis, foram gigantes. Não por causa deles, mas por causa da confiança que eles tinham no Senhor. Eles se submeteram àquele que sustenta tudo e todos, aquele que governa o sucesso e o fracasso. Aí que está o segredo. Se submeter a Deus em todo o tempo, ser fiel, essa é a nossa responsabilidade. Aprendemos que a nossa luta começa aonde estamos, o nosso serviço, o nosso trabalho ao Senhor começa onde estamos. E devemos usar o que nós temos, o que Deus tem nos dado. Não é ficar dando desculpas, eu não tenho esse dom, eu não tenho aquele, fulano faz melhor. Não, você deve fazer com o que você tem para a glória de Deus, se dispor e fazer para o Senhor. Você deve fazer o melhor. Essa é a terceira lição que aprendemos. Aprendemos que servir ao Senhor, ao servi-lo, devemos entregar tudo o que está ao nosso alcance. No caso de Sangar, ele eliminou 600 inimigos, com baixos recursos, mas ele fez o que estava ao alcance dele. Ele realizou essa façanha. Deus deu sucesso a ele e ele libertou Israel por esse breve período. Da mesma forma, hoje precisamos entregar ao Senhor tudo o que podemos. Durante a semana, durante os cultos,
Trabalhe sempre no seu máximo para Deus. Preste atenção. Trabalhe sempre no seu máximo, entregue o seu melhor sempre para quem? Para o pastor Rude ver? Não. Para os presbíteros, diáconos apreciarem? Para a mamãe, para o irmão? Não. Trabalhe para o Senhor, ofereça o seu melhor ao Senhor, a Deus. Porque se você fizer para homens, em algum momento você vai se frustrar e vai querer dar fora, vai falar, não compensa. Homens não são dignos do nosso melhor, mas o Senhor, preste atenção, o Senhor, Ele exige o nosso melhor. O seu melhor deve ser feito para Deus, o seu melhor nunca deve estar atrelado a personalidades, à alegria, ao coração humano, ou então a um elogio, a um sucesso, a algum reconhecimento, mas sempre atrelado à glória de Deus. Você faz o que faz no seu melhor, você faz com o que você tem, na onde você está, para Deus. E isso vai te preservar, vai deixar você protegido contra críticas externas, pessoas maldosas que talvez vão falar, mas você sabe que você fez o que estava ao seu alcance. Então, um ouvido surdo e um olho cego, né, como diz o Spurgeon. Você vai ouvir e até vai ver, mas não vai se importar. Por quê? Você fez para o Senhor. Você vai estar protegido contra críticas internas. Talvez você mesmo, puxa, podia ter feito melhor. Não. Você sabe que você trabalhou no seu máximo. Com o que você tinha, onde você estava, você entregou o que você podia. Você chegou no seu limite para Deus. Então trabalhe, ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor, o seu máximo. Tudo que está ao seu alcance, para que você tenha essa preservação, possa desfrutar dessa consciência tranquila diante de Deus e dos homens. E eu pergunto a você esta noite, como está a sua consciência diante de Deus? Você tem entregado o seu melhor no serviço que você tem prestado a Ele? Por exemplo, na sua adoração, quando você canta no seu máximo? Como muitas vezes nós escutamos as crianças cantando? Batendo aquela notinha lá em cima, buscando oferecer o melhor. É assim que você canta? Quando você canta, ou você canta com aquele desgosto na alma, né? Ti, Senhor. E você vê um irmão cantando, você até critica, fala, está querendo aparecer. Infelizmente tem gente que é assim, não faz e ainda julga quem faz. Não trabalha com essa disposição de oferecer o melhor. Chega na igreja com aquele espírito de miséria, né? Se arrasta. Não, chega na igreja para cantar. Adoração, você tem boca, tem pulmão, é para adorar o Senhor. Então você deve louvar. Você vê esse povo incrédulo que vai em show, que vai em estádio de futebol. Você já viu a atmosfera que é um jogo de futebol, a torcida cantando? Tem torcida que canta 120 minutos e sai do estádio e vai para casa, sabe fazendo o quê? Cantando. E não é cantando baixinho, não. Mas o crente, ele vem para a igreja, ele senta no banco e adorar o Deus único e verdadeiro dos céus e da terra, que comprou você por um bom preço. Como é que você canta? É no máximo? É no seu melhor? Ah, mas a voz é feia. Olha, vai estar todo mundo cantando junto, eu canto. Minha voz é horrível. Canta, porque é para o Senhor. E quando você está com o povo, no assentamento, no ajuntamento, talvez se você desafina um pouquinho, vai disfarçar, não se preocupa. Não olha para a crítica externa ou interna, olha para o Senhor. Ele vai fazer você cantar. Canta para o Senhor. Busque oferecer o seu melhor quanto à sua adoração. E adoração não envolve só música. Adoração envolve realmente palavra de Deus, ler a palavra, orar. Envolve presença, fidelidade, contribuição. Como você tem contribuído financeiramente? Você tem dado o seu melhor, aquilo que de fato você pode, ou você só dá aquela mascaradinha, né? Só para ninguém falar nada? É diante do Senhor, não é diante do pastor, do tesoureiro, é diante do Senhor. Ele sabe o quanto você pode. E você faz isso com prazer para a glória dele? Ele tem te dado o suficiente ou não? Suas orações e intercessões, você tem orado pelos seus irmãos? Temos aprendido nas quartas-feiras
como é importante interceder uns pelos outros, como é importante a reunião de oração, que muitos têm depreciado, preferem ficar em casa descansando, mas estar na reunião de oração não é importante. E nós aprendemos no livro de Atos que o povo de Deus de fato se reúne para orar, se reúne para interceder. Se querem realmente ver o poder de Deus no meio da igreja, é no meio da oração que devemos estar. É por meio da oração que devemos buscar esse poder para enfrentar os inimigos, para ter coragem perseverante. Precisamos entregar tudo o que está ao nosso alcance para a glória de Deus e em nosso serviço a Ele. O nosso Deus entregou o seu melhor por nós, você não lembra disso? Acabamos de representar essa cena tão maravilhosa, tão triste, tão dolorosa, mas ao mesmo tempo tão gloriosa, que é a cruz do Calvário, a morte do nosso Salvador, que entregou a sua vida. E por causa dessa morte, anos mais tarde, o apóstolo Paulo clamou, ou bradou: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo venceu o nosso maior inimigo, pagou a nossa maior dívida. O aguilhão da morte não tem mais nenhum poder sobre nós. A ferramenta que foi usada por Sangar para proteger Israel foi usada pelo pecado para tentar destruir o nosso Salvador. Mas o nosso Deus o ressuscitou dentre os mortos. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa esperança, está nele. Paulo diz no verso 58 de 1 Coríntios 15: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Amada igreja, que possamos servir ao Senhor, adorá-lo com coragem perseverante, assim como o nosso Salvador, mesmo diante do maior inimigo nosso, sozinho, solitário naquela cruz. Ele não tinha um aguilhão para se defender, pelo contrário, ele foi furado do lado, você lembra muito bem disso. E a morte com o seu aguilhão tentou o destruir, mas ele venceu a morte. E ele superou tudo. E ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. E é por causa dele que vale a pena continuar em gratidão por tudo que ele fez por nós. Devemos ser abundantes na obra do Senhor. Você deve se envolver no ministério desta igreja. Você deve ter o desejo de adorar o Senhor com o seu melhor, oferecendo o máximo que você tem. Aonde você está, com aquilo que você tem. E não dar desculpas. E não ficar procurando motivos para se esconder covardemente. Lembre de quem é o seu Salvador, o que ele fez por você. Adore ao Senhor aonde você está, com coragem e perseverança, com aquilo que você tem. E entregue sempre tudo o que você pode, na condição que Deus tem te dado. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia mais uma vez. Te agradeço, Senhor, porque a sua palavra é tão rica. E obrigado, Pai, porque o nosso Senhor e Salvador, ele enfrentou o nosso inimigo tão terrível, Pai. Sozinho, sem nenhuma arma, apenas com o seu corpo. E ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou debaixo da sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, e eu peço esta noite que o Senhor nos ajude a combater o bom combate. Assim como Sangar, possamos olhar para o Senhor e receber de Ti essa coragem que em nós não existe. De nós mesmos é apenas covardia que há em nós. Mas que o Senhor nos encha com o Seu Santo Espírito e nos dê ousadia, coragem perseverante para cantar, para ofertar, para testemunhar, para pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura que está ao nosso alcance. Nos ajuda, Senhor, a sempre oferecer o nosso melhor para a glória do Seu santo nome, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.